Bom, opa pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente vai fazer agora a parte, né, do que a gente pegou o tópico de Prompt Engineering, né? Isso vai ser eu, o Rodrigo, o Caio e o José. Pode passar para próxima. Vou começar agora dando uma introdução, né? Dizendo basicamente, começando por definindo, né, o que é Prompt Engineering. Bom, a engenharia de prompts, ela é uma disciplina relativamente nova, né? Que é voltada para o desenvolvimento e para a otimização de prompts, para usar modelos de linguagem também chamados de LLMs, de maneira eficiente em uma ampla variedade de aplicações e também tópicos de pesquisa. Habilidades de engenharia de prompts, elas ajudam a gente a compreender melhor as capacidades e limitações dos Large Language Models, né, dos LLMs. Outro ponto interessante é que os pesquisadores utilizam engenharia de prompts para melhorar a capacidade dos grandes modelos de linguagem, né, dos LLMs, em uma ampla gama de tarefas comuns e complexas, como respostas a perguntas e raciocínio aritmético. Já os desenvolvedores, né, por outro lado, eles vão usar a engenharia de prompts para projetar técnicas de prompts robustas e também eficazes, para interagir com as LLMs e outras ferramentas. Bom, é, outro tópico que é interessante falar é que a engenharia de prompts ela não trata. Ó, vamos voltar só um pouquinho, por favor. Acho que passou sem querer. Opa, show. A engenharia de prompts ela não vai tratar apenas de projetar, né, e de desenvolver prompts. Ela também vai abranger uma gama grande, né, uma ampla gama de habilidades e técnicas que são úteis para interagir e desenvolver com LLMs. É, É uma habilidade importante para se conectar, construir e entender as capacidades dos LLMs. Também podemos utilizar a engenharia de prompts para melhorar a segurança dos LLMs e criar novas capacidades, como aumentar os LLMs com conhecimento especializado e ferramentas externas. Aqui eu peguei aqui um exemplo também do site, né, que foi o site principal que, inclusive, que o professor recomendou a gente fazer a apresentação com base nele. Então eu botei aí o link dele para quem quiser depois dar uma olhada também, e aí para também ter como base para ter mais informações, enfim, sobre a apresentação. Pode passar para a próxima. Show. Bom, agora eu vou falando um pouco mais sobre o site. Que material que a gente encontrou no site, né? É, esse guia, né? Esse guia de engenharia de prompts, ele vai conter todos os artigos mais recentes, técnicas avançadas de prompting, guias de aprendizado, guias específicos para modelos, palestras, referências, novas capacidades dos LLMs e ferramentas relacionadas à engenharia de prompts também. Pode passar. Bom, agora falar um pouco das configurações dos LLMs, LLM Settings. Ao projetar, né, e também testar prompts, você normalmente interage com o LLM através de uma API, né? Você não interage diretamente com o modelo. É possível configurar alguns parâmetros para obter diferentes resultados para os seus prompts, né? A gente já sabe disso. Ajustar essas configurações é importante para melhorar a confiabilidade e também a qualidade das respostas. E leva um pouco de experimentação para descobrir as configurações adequadas para os casos de uso. Agora eu vou discutir algumas que são, né, das configurações mais usadas que o usuário vai encontrar ao utilizar diferentes fornecedores de LLMs. Pode passar. Bom, começando aqui pelo primeiro, né? Eu dei um resumo aqui do que é que seria a temperatura, né? Que também está. Em resumo, quanto menor for a temperatura, determinísticos são os resultados, no sentido do token mais provável é sempre escolhido. Aumentar a temperatura pode levar a mais aleatoriedade, o que incentiva saídas mais diversificadas ou criativas. Essencialmente, você está aumentando os pesos dos outros tokens possíveis. Em termos de aplicação, pode ser útil usar um valor de temperatura mais baixo para tarefas como perguntas e respostas baseadas em fatos, para incentivar respostas mais factuais, né, e que sejam mais concisas. Para geração, por exemplo, por outro lado, de poemas ou outras tarefas criativas, pode ser benéfico aumentar o valor da temperatura. Pode passar para o próximo. Aí tem aqui uma outra configuração que é o chamado de top P. É uma técnica de amostragem, né, com temperatura, chamada amostragem de núcleo, núcleo sampling,
onde você pode controlar o quão determinístico o modelo é. Se você estiver buscando respostas exatas e que sejam factuais, mantenha esse valor sempre baixo. Se você estiver interessado em respostas mais diversificadas, aumente para um valor superior, né? Usar o top P significa que apenas os tokens, né, que compõem a massa de probabilidade de top underscore P são considerados para respostas. Então, um valor baixo de top underscore P seleciona as respostas mais confiáveis, né? Isso também significa que um valor alto do top P vai acabar permitindo ao modelo considerar mais palavras possíveis, né? Vai ter um range maior, incluindo as menos prováveis, resultando em saídas que podem ser mais diversas. Aqui uma observação importante é que a recomendação geral é alterar a temperatura ou o top P, mas não ambos. Alterar os dois simultaneamente não é uma boa escolha. Pode passar para o próximo. Outro setting, né, que é bastante relevante, eu diria que é o comprimento máximo, que basicamente consiste em que você pode gerenciar o número de tokens que o modelo gera ajustando o comprimento máximo. Especificar um comprimento máximo vai te ajudar a evitar respostas longas ou irrelevantes e a também controlar os custos. Nos Large Language Models, os custos também são algo bastante relevante. Pode passar. Bom, agora um outro setting que eu também acho bem interessante são as sequências de parada. E o que que seria basicamente uma sequência de parada? Uma sequência de parada, ela vai ser, né, uma string que vai estar impedindo o modelo de gerar tokens. Especificar sequências de parada vai ser também uma outra maneira de controlar o comprimento e a estrutura da resposta do modelo. Vamos botar um exemplo aqui. Você quer instruir um modelo a gerar listas que não tenham mais do que 10 itens, adicionando 11, como uma sequência de parada, por exemplo. Pode passar. O setting, que também é bastante relevante, vai ser a penalidade de frequência. Bom, a penalidade de frequência, ela aplica, né, uma penalidade ao próximo token proporcional ao número de vezes que esse token já apareceu na resposta e no prompt. Uma coisa interessante também é que quanto maior a penalidade de frequência, menos provável vai ser a aparição de uma palavra mais uma vez, né, dela reaparecer. Essa configuração reduz a repetição de palavras, né, na resposta do modelo, atribuindo uma penalidade maior a tokens que aparecem com uma frequência também superior, né? Pode passar. Agora, um outro que também é bastante interessante é a penalidade de presença. A penalidade de presença também aplica uma penalidade a tokens repetidos, né, analogamente ao caso que a gente acabou de ver no vídeo anterior, é a mesma para todos os tokens repetidos. Então tem esse pormenor aí. Um token que aparece duas vezes e um token que aparece 10 vezes são penalizados de forma equivalente, né? Da mesma forma. Essa configuração vai impedir que o modelo repita frases com muita frequência em sua resposta, o que seja que é um ponto bastante interessante, né? Uma vantagem desse caso. Se você deseja que o modelo gere um texto diversificado ou criativo, pode ser ter uma penalidade de presença mais alta, né? Por outro lado, se você, por exemplo, se você não quiser repetir a mesma palavra muitas vezes. Por outro lado, se você precisar que o modelo mantenha o foco, tente usar uma penalidade de presença mais baixa. Pode passar, Zé, por favor. Agora eu vou falar um pouquinho do básico de prompting em si, né? Que é agora já entrando já no assunto principal da aula, vou começar a explicar. Bom, prompting numa LLM, né? Fazendo engenharia de prompting numa LLM. Bom, utilizando promptings simples, você pode alcançar muito, mas a qualidade dos resultados depende de quanta informação você vai estar fornecendo e quão bem elaborado vai estar sendo o teu prompt. Então, são dois fatores importantes. Um prompt, ele pode conter informações como a instrução ou a pergunta que você está passando para o modelo e também pode incluir outros detalhes,
como contextos, entradas ou até os exemplos. Você pode usar esses elementos para instruir o modelo de maneira mais eficaz e melhorar a qualidade dos seus resultados, né, das suas saídas. Vamos começar aqui analisando um exemplo bem básico de um prompt simples, né? Eu escrevo no chat GPT de prompt, né, de entrada, the sky is, aí o output vai me resultar em blue. Pode passar. Aí eu peguei aqui um exemplo do OpenAI Playground, né? Ou, enfim, pode ser qualquer playground de qualquer outro Large Language Model. Você consegue fazer o prompt, né? É, enfim, ele vai dar a resposta aí, e aí você tem até mais configurações. Você pode configurar a temperatura, que foi um dos parâmetros que eu falei, né, na parte de settings. Você pode mexer no length máximo, no comprimento máximo. Você pode também mexer no top P, na frequency penalty e na presence penalty, que também foram dois settings que eu já falei, nos slides anteriores. E aí você tem um exemplo da interface de como é que é, e você vê que realmente é bastante user-friendly, e você tem até o save, view code, share, então é bem bonitinho. Pode passar, por favor. Agora eu vou passar para os elementos, né, que um prompt pode conter. Pode passar. Bom, elementos de um prompt, né? À medida que a gente cobre mais e mais exemplos e aplicações da engenharia de prompts, podemos notar que certos elementos vão compor um prompt, né? Então, são alguns elementos que estão sempre presentes lá nos prompts. E eu, enfim, eu resumi aqui usando o site, basicamente os que são mais importantes. Então, vamos lá. Um prompt contém qualquer um dos seguintes elementos, necessariamente, né? Instrução, e a instrução vai ser a tarefa ou instrução específica que você deseja que o modelo execute. Por exemplo, no caso que a gente acabou de ver, era, enfim, dizer qual é a cor do céu. Nós temos o contexto também, é, são as informações externas ou contexto adicional que no modelo para respostas melhores. Temos os nossos dados de entrada, né? Que é basicamente a entrada ou a pergunta para a qual estamos interessados em encontrar uma resposta. Então é a entrada, essencialmente, e o indicador de saída, que é o tipo, né, ou o formato da nossa saída do LLM. Pode passar. Bom, dicas gerais, né, para a gente projetar os prompts. Eu selecionei aqui umas dicas que parecem bem interessantes para a gente poder fazer prompt engineering. Bom, algumas dicas que são interessantes é começar de maneira simples e clara, né? Assumir uma maneira simples e clara, tentar não ser muito ambíguo, né, pro chat, para ele ter mais facilidade de entender. Assumir uma persona, a gente vai ver daqui a pouco, mas é basicamente tentar colocar o chat no sapato de quem teria mais informações para poder dar a nossa resposta. Limitar também o escopo sempre, né? Porque se a gente tiver um escopo muito grande, ele vai ter mais dificuldade de isolar uma resposta clara, e precisa para o usuário. Evitar também guiar a resposta, né? A gente vai ver que também não é uma boa ideia. Você tem que também dar especificidade, você tem que ser sempre específico, né? Porque é um modelo, não é um ser pensante, é uma coisa estatística. E também, analogamente ao que está em cima, evitar a imprecisão também é importante, você tem que ser sempre preciso com ele, para tentar ter sempre uma resposta mais otimizada, né? Aí temos outro ponto, to do or not to do. Evite dizer o que não fazer, né? Mas sim indicar para o modelo o que fazer. Pode passar. Aí eu peguei aqui alguns exemplos, né? O primeiro deles é o se espécie de madeira simples e clara. Por exemplo,
vou perguntar para o chat quando é a próxima eleição versus quando é a próxima eleição presidencial no Brasil. Para o chat perguntar para o chat quando é a próxima eleição, enfim, ele vai ter que procurar o contexto e vai ser muito mais complicado para ele. Vai ter que ver que eu estou no Brasil, talvez olhando meu histórico de conversas com ele. E você perguntar diretamente quando é a próxima eleição presidencial no Brasil, você deixa mais rápido e mais precisa também a resposta. Pode passar, por favor. Assumir uma persona, né, conforme eu falei anteriormente. Ao você perguntar para o chat, discuta sobre a última reunião da Federal Reserve, né, do Fed. Não é, não, enfim, é uma forma muito genérica de perguntar e você está perguntando sem você ter em mente uma persona que ele teria que incorporar para poder dar uma resposta com mais propriedade. Um exemplo bom seria você perguntar: você é economista-chefe de um banco de investimentos? Então você já dá uma contextualização, né, para o modelo para ele poder te dar uma resposta com base no que você já está esperando enfim, ele tomando a posição já enfim, uma posição que faça sentido nesse contexto. Aí, dado isso, discuta sobre a última reunião da Federal Reserve, do Fed, né? Nesse caso, ele vai se colocar na posição de economista e vai poder te dar uma resposta de uma forma bem mais clara e mais contextualizada também, na minha opinião. Pode passar. Outro que é interessante também é você tentar limitar o escopo, né? Conforme eu falei anteriormente. É, Bom, sobre limitar o escopo, por exemplo, num caso ruim, né, um prompt ruim, seria quais são os melhores países para trabalhar com tecnologia na Europa, por exemplo? Porque, enfim, nesse caso, nós temos muitos fatores a considerar para uma pessoa que, por exemplo, quer trabalhar com tecnologia na Europa, ou nos Estados Unidos, enfim. É, então, não é uma pergunta muito esclarecedora. Agora, quais são os melhores países para trabalhar com tecnologia na Europa, considerando apenas salário e qualidade de vida? Aí você já está meio que contextualizando para o modelo, né? Já explicando para ele o que você espera. Pode passar para o próximo. Evite guiar a resposta. Esse aqui também é bastante importante. 600 dividido por 25 é igual a 12, certo? Nesse caso, você está tentando guiar na resposta. Enfim, isso pode gerar erros, ele pode ficar meio que enviesado pelo que você está dizendo, ele pode, entre aspas, confiar em você, e isso não é uma coisa boa. Inclusive, você está treinando ele de forma errada. Aí, se você perguntar quanto é 600 dividido por 25, é a melhor solução, que aí ele vai de forma não enviesada, enfim, calcular o valor. Pode passar. Bom, aí aqui a gente tem. Enfim, pode passar para o próximo, Zé, por favor. Aí aqui eu botei o link, né? Se alguém quiser dar uma olhada em alguns exemplos de prompts lá, eu acho bem legal aí no Playground. E, enfim, aí vocês, se quiserem, depois deem uma olhada aí que tem bastante exemplo interessante de prompt. Eu vou passar agora pro Zé para ele continuar. É, bom, na verdade é o Caio, né? É o Caio, Ó, desculpa, perdão, perdão, perdão. tranquilo. Eu vou falar um pouquinho sobre as técnicas, né? Agora que a gente aprofundou um pouquinho sobre o que são, o que é o prompt engineering, configurações básicas, damos também algumas dicas, né? Então agora a gente vai participar um pouquinho, falar um pouquinho sobre técnicas. Essas técnicas são nada mais nada menos que práticas que o usuário usa para tentar otimizar as instruções que você passa para um prompt, né? É, Vale lembrar que tem infinitas técnicas diferentes que você pode utilizar, né? E nessa nossa apresentação a gente vai tratar apenas de quatro, que foi o que o professor passou, que são que é self-consistency, a gente vai falar um pouquinho também sobre prompt chaining, chain of thoughts e few shots, né? Então, para começar a falar um pouquinho sobre self-consistency. Self-consistency foi uma técnica proposta em 2022. De cara, assim, a gente pode até pensar que ela é bem recente, né? Mas quando a gente olha bem mais assim, no escopo de IA, 2022 são só 2 anos e as coisas vão acontecendo muito rápido. A diferença de um mês para o outro, as coisas já mudam muito. Então, acaba que 2022 já acaba sendo uma técnica antiga, né, nesse escopo. Mas o fato dela ser antiga não
deixa de fazer com que ela não seja boa. Pelo contrário, ela é muito boa e muito avançada, olhando nesse tópico, né? É, e como funciona? Para que serve, né? A self-consistency, ela é muito boa quando nós estamos usando prompts em tarefas que usam raciocínios aritméticos ou questões de senso comum, como é, posições políticas, filosofias e afins, né? É, o que você faz é basicamente, a partir de um prompt, você pede para o modelo gerar várias respostas, né? E com essas várias respostas, você compara elas e verifica o que ela tem mais de consistente e faça sentido para você, né? Então, na próxima slide tem um exemplo disso. É, o primeiro exemplo, nós temos a Janet. A Janet, ela tem patos que deixam 16 ovos por dia, todos os dias, né? Só que ela come 3 ovos no breakfast, no almoço dela, provavelmente ali ela está tentando bater os macros dela, e além disso, ela usa 4 para cozinhar. Aí no final, o que que ele quer saber? Ele quer saber que se ela vender todos os que sobrarem, quanto que ela vai lucrar sabendo que ela vende cada um por 2, né? Isso é uma conta que, assim, você olhando, ela não é muito difícil, ela é uma questão ali parecida com o Joãozinho, com as maçãs lá do fundamental, né? Você fazendo a conta, você vê que 16 ovos, ela usa 3 para comer, sobram 13. Você usa 4 para cozinhar. Vão sobrar 13 menos 4, 9, vezes 2 é 18, né? Só que até essas questões simples, às vezes o modelo acaba se embolando um pouco e dando a resposta errada, né? É, então, nesse caso, é bom você gerar várias respostas, como no exemplo ali à direita do prompt, esse usuário gerou 3 respostas, onde dessas 3, 2 o prompt acertou a resposta mesmo, mas uma ele acaba errando a resposta, só que mesmo errando a resposta, ele acerta a, a equação que é, que é necessária para chegar nela, né? Então ele acertou. 16 menos 4 menos 3 vezes 2. Só que por algum motivo, talvez alguma situação da vida, ele acabou dando a resposta errada. Talvez ele tenha cortado aquele 4 e fez um 16 menos 3 vezes 2. A gente não sabe, né? Ele acaba se perdendo às vezes mesmo nessas questões mais simples. Só que você, tendo gerado essas várias respostas, consegue olhar ali, entender como ele chegou na resposta e chegar no que você acha que seria o ideal, o certo, né? Então, o próximo exemplo agora é também parecido. O Manny, ele tem 3 tortas ali de aniversário e ele quer dividir essas tortas com 24 alunos e o seu professor na escola, né? É, sabendo que cada torta pode ser dividida em 10 fatias, quantas vão sobrar no final, sabendo que cada uma também come uma, né? Também é uma equação não muito difícil, é uma coisa mais tranquila assim, né? Onde, se você fizer a conta, vai ver que tem 30 fatias, né? 3 vezes 10, e são 26 pessoas que vão comer, né? É o próprio Manny, os 24 colegas e o professor. Então vai sobrar 4. É uma conta que também não é muito difícil, né? E, novamente, né, no self-consistency, usando essa técnica de gerar várias respostas, você vê que em delas, ele chega na resposta certa, enquanto em uma ali ele acaba se embolando completamente, né? A última, ele faz um menos 3 que, enfim, ele tirou do nada, ele se perdeu completamente. Mas se você parar para olhar a lógica, você vê que nem faz sentido o que ele escreveu, né? Então, lendo as 3 e percebendo assim, o que será que faz mais sentido para essa pergunta? Você consegue chegar que a resposta final ela é 4. Olhando as 2 primeiras que, além de fazer sentido o que ele escreveu, a resposta certa também faz sentido. Ele fez a conta certa e tá legal. Conta a última, nem o que ele escreveu faz sentido e chegou num valor que tá completamente errado, né? Então, é basicamente essa a ideia da self-consistency. E uma outra técnica é a que a gente chama pode passar, de prompt chaining, né? Essa técnica, ela é baseada nesses 3 pilares que são a divisão de tarefas, a sequência de dependência e processo interativo. Como que funciona, né? É, melhor, né? Essa técnica, ela serve para um escopo muito específico, que é quando você tem uma tarefa muito grande. Enquanto na outra, né, o escopo era mais para tarefas que usam raciocínio aritmético, são coisas que não têm uma resposta muito específica, né? Essa aqui é mais para quando você tem tarefas muito grandes, né? E como você faz, né? Você pega essa tarefa muito grande,
você subdivide em subtarefas menores, onde a resposta de uma vai ser usada como input, ou seja, de entrada na próxima. Então vão ser várias subtarefas, uma ligadas na outra, né? No próximo slide tem um exemplo disso, que é um exemplo de quando você quer gerar uma história, por exemplo, chega no prompt, em vez de você pedir, quero gerar uma história de um filme, você separa em vários steps diferentes, né? É, então, em vez de você pedir para gerar uma história completa, você chega primeiro e fala, eu quero um resumo de um filme. Ele vai gerar o resumo, né? Aí com esse resumo, você vai no prompt e pede para gerar personagens com esse contexto do resumo, né? Então você vai gerar personagens com o contexto do resumo. Depois você vai para o próximo step, que é quero gerar uma trama ou um plot baseado nesses personagens e baseado nesse resumo também. Então você vai criar uma história baseada nisso. E por assim vai. Você pode criar locação, diálogo, dá para seguir também, criando, sei lá, soundtrack baseado no que tem, pode depois criar, sei lá, figurino e por assim vai, né? Você pode separar em várias etapas para ficar mais organizado, né? E os benefícios, indo para o próximo slide, dessa técnica são muitos, né? O principal é a modularidade, né? Que assim como na programação, quando você tenta fazer uma programação modular, né? Fica mais fácil de você debugar depois o que está errado no seu código, né? A mesma coisa aqui. Se você, por exemplo, nessa história do filme, os personagens não são o que não te não sei, você não gostou tanto dos personagens, você quer mudar os personagens. Ao invés de você ter que refazer um prompt gigantesco, você pode só chegar naquela subtarefa de personagem, pedir para ele criar outro, e depois você roda os próximos subníveis, né? Então, isso que também mais ou menos entra nesse controle maior. O usuário pode, em vez de criar um prompt gigante, só ir no subtópico ali que você quer, ajustar um pouquinho para o que você mais deseja e mandar. É, e aí, por fim, entra também o raciocínio multietapas, porque em um prompt, se você mandar uma tarefa muito grande, ele pode até fazer essa tarefa. Só que com certeza ele não vai ter um nível de riqueza tão grande quanto separando em várias subtarefas, né? Se você separar em subtarefas, ele vai ter um próprio prompt para fazer cada etapa, e isso acaba dando uma riqueza muito maior e vai diminuir a chance de dar erros ou ficar coisas muito genéricas, né? E o próximo é o Chain of Thoughts que o José vai falar. Opa, pessoal, boa tarde. Falando um pouquinho sobre essa técnica, a gente usa ela majoritariamente quando a gente tem problemas bem complexos, né? Que se você mandar diretamente para o prompt, podem resultar numa resposta errada. Ele estimula o raciocínio passo a passo, que é muito importante até para você poder trabalha junto com esse conceito de explicabilidade, né? Para você poder entender o raciocínio, poder validar isso. E um pouquinho mais para frente eu tenho um exemplo que eu acho que vai ilustrar bastante como eu criei essa charada aqui para o ChatGPT 4.0 Mini para entender como ele poderia responder, né, se eu não instigasse ele a pensar dessa forma, né, nesse contexto de chain of thought. E o problema é o seguinte: Antônio é um americano de 31 anos. Ele está olhando para a pintura mais famosa de um museu muito famoso na França. O artista que pintou esse quadro faz Antônio lembrar do seu personagem favorito de uma série de desenho animado. Qual é o país de origem do acessório que este personagem usualmente segura em suas mãos? Enfim, mandei tudo para ele e aí a resposta dele foi a seguinte. Assim, acho que não preciso ler a resposta inteira, mas você vê pelo highlight que ele não foi tão determinístico, ele não sabia se era o Bob Esponja, se era o Pato Donald, ele tentou resolver tudo de uma forma só e acabou resultando nessa resposta que claramente estava errada, né? Reformulando a pergunta, eu coloquei abaixo. Sem resolver o problema diretamente, pense cuidadosamente, liste sistematicamente em detalhe os problemas na charada que precisam ser resolvidos até que consigamos chegar em uma resposta. E aí, a partir disso, começamos a desenvolver um pensamento, né? O primeiro deles sendo identificação de Antônio, o museu na França, a pintura mais famosa, o artista da pintura. E aí eu também misturei um pouco disso com a técnica que o Caio acabou de falar, né? É, e aí a gente vê ele resolvendo. Resolva o primeiro problema.
Ele resolveu, ok, pode ter alguma relação. Ele foi, enfim, Leonardo da Vinci. é, Aí chegou no quinto problema, talvez Tartarugas Ninja. E aí chegou na Tartaruga Ninja Leonardo, num Chaco, e conseguiu resolver o problema de forma mais assertiva, né? Tendo uma resposta final aí em mãos. O segundo método que eu vou explicar agora é o few shot, né? Em, em geral, ele pode ser usado para classificação, que porque ele funciona de forma generalista, né? A gente usa poucos exemplos para dar contexto a ele, para que ele possa é, resolver a questão que a gente passa da maneira que a gente espera que ele resolva, né? Um bom exemplo para ilustrar isso seria associar um sentimento a uma frase, né? E assim, com o contexto natural dele, você fala que coisa horrível, ele já expressa um sentimento negativo, que não necessariamente pode ser a resposta que você está procurando, né? Agora, se a gente passa um contexto para ele, com outros exemplos, você vê que claramente a resposta muda, que é originalmente o que eu queria. Mas eu precisei guiar ele a partir dessa técnica de few shots, né? E aí, fazendo um paralelo aqui com o zero shot, que é uma técnica que não usa nenhum exemplo, né? Acho que no slide anterior a gente tinha essa comparação. Agora, de forma mais genérica, que a gente pode observar o uso principal, os exemplos, se for nesse exemplo, se tem raciocínio intermediário, fica aí para consulta rápida, quem quiser dar uma olhada. Eu acho que assim, a gente estava pensando sobre o tópico e falando um pouco de prompt engineering, eu acho que tem muito a ver a gente falar um pouco sobre alucinação de IA, né? O que que é alucinação de IA? Quando o modelo gera informações incorretas, irrelevantes ou factualmente inexistentes, né? E por que que isso ocorre? Primeiro, pode ser uma falta de compreensão do modelo, de propriedades físicas, informações, dados de treinamento imperfeitos, que podem enviesar as respostas, ou, que é o que a gente está lidando agora na apresentação, a ambiguidade das instruções, né? Ou seja, instruções ambíguas vão ser mal compreendidas pela AI e vão gerar respostas ambíguas ou respostas errôneas. E aqui eu tenho uma relação um pouco básica de como um prompt pode evitar que essas alucinações aconteçam, né? O controle criativo pode gerar alucinações, o controle criativo pode gerar alucinações, cadeamento de prompt ajuda a corrigir, que foi uma das técnicas que a gente acabou de explicar, né? E, enfim, por aí vai. Esses são alguns exemplos de alucinações de IA, previsões incorretas, falsos positivos, falsos negativos, além de muitas outras. Eu peguei uns exemplos mais concretos que eu acho que conseguem ilustrar bem essa relação, né? Inclusive, teve um artigo no New York Times onde um jornalista pergunta para o ChatGPT, isso em 2013, né? Claro que tiveram vários updates e reduziram bastante esse tipo de alucinação, mas é uma coisa que ainda existe. Enfim, mas o jornalista pergunta qual foi a primeira vez que o New York Times aderiu à inteligência artificial em alguma matéria, e ele é, respondeu que existia um artigo mas sobre uma conferência, e de fato a conferência existiu, mas o artigo nunca existiu, né? Então você vê que ele delirou aí num falso positivo. Novamente, tá até no mesmo artigo, perguntado sobre um encontro especulado entre James Joyce e Vladimir Lenin. E ele, enfim, dá outro falso positivo aí que de fato aconteceu, né? A gente já pode entender que tipo de repercussão isso pode ter de desinformação. É, Inclusive, eu mesmo mandei ontem para o chat 40 Mini sobre essa questão do Salt Cracker que aconteceu entre o Kim Jong-un e o Trump, né? Que foi acabou, acho que virando um meme até, né? E assim, você vê que ele já coloca um sentimento, cria um contexto, sendo que assim é algo que absolutamente não significou nada, né? Então, mais um exemplo concreto aí.
Quais são os riscos de alucinação que a gente pode ter em empresas, na aplicação de IA, né, no mercado? A erosão da identidade da marca, que assim, o IA pode delirar, falar que a empresa oferece um serviço que não oferece, ou um produto que não oferece, e isso pode gerar uma repercussão muito negativa para qualquer tipo de empresa. Decisões mal informadas, né? Principalmente em questão de planejamento. Se você não coloca isso na mão de um IA e ele delira, você pode, enfim, tomar uma decisão que pode afetar muito a empresa. E um risco legal regulatório, eu falo isso especificamente porque nos últimos anos tem tido bastante interesse do setor legal, né, em IA, e assim, só pelos exemplos que eu já dei, você pode ver o que pode ocorrer. Aí, assim, para deixar mais concreto, eu peguei esses exemplos aqui, onde um advogado em Nova York citou casos falsos, né, que o ChatGPT deu para ele, e, enfim, você já pode ver aí que bem concreto isso que está acontecendo da aplicação de IA. Mas aderindo àquele ponto do primeiro risco da erosão da marca, a gente tem esse outro exemplo, onde uma empresa aérea no Canadá tinha um chatbot que indicou um certo preço para um cliente que não podia ser feito e agora está sendo processada, né, em função disso. É isso aí. Obrigado aí por terem assistido a nossa apresentação.